Doutor Hugo, muito obrigado por receber. Por nada. Quando que o senhor veio aqui para Araguaína, doutor Hugo? Eu cheguei aqui ainda com 12 anos de idade. Meu pai veio para construir a ferrovia na Sul ainda na época do Sarney. O senhor formou em medicina onde, por favor? Formei aqui na primeira turma de Faculdade de Medicina do Estado do Tocantins, que foi o ITEPAC. Formei em 2005, o vestibular em 99, formei em 2005. Depois saí só para poder fazer cirurgia geral e cirurgia torácica em São Paulo. Fiz cirurgia torácica pela Santa Casa de São Paulo e depois retornei e mantive minha vida e minha família tudo aqui em Araguaína. Apesar da experiência política partidária, o senhor também não está focado mais aonde? É claro que Araguaína é o meu foco, né? Independente da posição política, Araguaína sempre foi o meu foco. Mas a representatividade no Bico do Papagaio foi muito importante a partir ali de Tocantinópolis. A experiência política que nós tivemos lá eleitoral trouxe reverberou, digamos assim, né, o meu nome, e hoje eu sou tratado com muito carinho na cidade de Tocantinópolis, que eu tenho assim, uma paixão muito grande. Mas Araguaína é minha casa, minha família toda mora em Araguaína e os focos principais de trabalho acabam sendo Araguaína. Quando eu vou em Palmas, doutor, as pessoas ainda lembram do senhor, do doutor, como candidato. E além de ser médico, como um bom médico. É engraçado porque o posicionamento político que nós fizemos foi um posicionamento de certa forma muito livre de amarras, né? E quando você vai para a política dessa forma, você é lembrado por mais tempo. E na área da saúde também, porque eu opero pessoas do estado do Tocantins todo, fora do estado, então muitas pessoas acabam lembrando da gente. O que você prefere mais, ser uma pessoa pública política ou ser uma pessoa pública médica na medicina? Eu acho que as duas são interligadas, não dá para poder ser um médico sem ter noção política. A medicina ela é uma importância social, né? Então se você não é um médico humanista, você não consegue viver sem a política. Uma coisa relaciona a outra, né? Uma simbiose. É uma simbiose, é isso. O médico ele é naturalmente um político. Ele vai avaliar as necessidades humanas e vai questionar todas as necessidades. Então acaba que ele é político, não tem como desvincular isso. Tem como eu exercer profissionalmente um lado ou outro, mas desvincular esses fatos, né, esses momentos, não tem como. Hoje, o senhor, o doutor, exerce uma função no Instituto Sinai. Qual é a função? Hoje eu sou diretor clínico e responsável técnico do Hospital Sinai, mas eu ainda exerço a minha profissão em outros locais, né? Mas a minha casa, digamos assim, profissional hoje é o Hospital Sinai, que é um hospital que funciona 24 horas, com pronto-socorro, com centro cirúrgico, com UTI e em ampla expansão. Então eu me sinto bem aqui, eu me sinto bem operando aqui. Nós trouxemos instituições de ensino aqui para dentro, então eu também ministro minhas aulas dentro do ITEPAC para o curso de medicina dentro da instituição. Então minha casa maior hoje é o Hospital Sinai, mas eu atendo em outros locais e dou assistência para outros locais, inclusive ainda atendendo no SUS. Literalmente eu vou ensinar a sua casa. Eu cheguei aqui umas 9 horas, eu quero ser o doutor. 12h35. E ele também não almoçou. Desde ele chegou cedo, eu estava conversando com a recepcionista Thalita, sou o primeiro a chegar e o último a chegar. Ele disse, que hora que ele almoça, ele janta. Olha, fica difícil. O hospital tem um restaurante. O hospital tem um restaurante. Então, quando não dá para poder sair para algum lugar, eu acabo almoçando aqui. Exatamente. Mas, quando é possível, eu tento priorizar almoçar em casa com a minha família. Mas a gente tem que entender que nem sempre essa possibilidade está presente. Minha família entende isso. Foi a minha profissão. Isso aconteceu, por exemplo, no Covid. Eu me dediquei muito no Covid ao atendimento dos pacientes dentro das UTIs. Fui auxiliar em UTIs fora da de Araguaína, Imperatriz, Balsas, Grajaú. Então eu ajudei em muitas cidades do interior do Maranhão, grandes cidades do Maranhão e do Tocantins no combate ao Covid. E minha família entendeu que naquele momento eu saía de casa para correr o risco de morrer pelo Covid,
mas é o que eu escolhi para a minha vida, e eu acho que pessoas precisam escolher atender a humanidade. É o que eu me sinto feliz e é o que me traz respeito e dignidade profissional e humana. Antes, eu estava conversando com uma paciente que entrou, eu sou o último, né, que é o conselho dos pacientes. Ela veio de Imperatriz, é a primeira vez que ela vem consultar com o doutor. Aí ela mencionou o seguinte, assim, esse doutor, ele é bom? Olha, Araguaína é uma cidade pequena, até hoje nunca vi uma reclamação do doutor Hugo, uma pessoa excelente e tudo mais. Aí quando ela saiu, e aí, gostou dele? Assim, ele é bom, ele atende bem, então eu estou até mais tranquila, porque ela disse que ia fazer duas cirurgias, vai fazer 2 cirurgias, e ela estava muito nervosa por não conhecer tudo mais. E aí disse, não, o doutor Hugo, eu conheço assim, fora, nunca fui paciente dele, e os comentários positivos, jamais vi um comentário negativo referente da vida dele profissional, do trabalho dele. Doutor Hugo, mas eu vou fazer um comentário a respeito disso. Assim, eu não sou uma pessoa perfeita, é óbvio, eu cometo erros como todo mundo comete, eu sou humano, mas eu acho que o grande fato é a relação médico-paciente. Então, se eu levo isso muito a sério, o sucesso profissional ele vem, independente de como é a minha formação, do que eu faço. Isso é para a vida, né? Se você mantém bons relacionamentos, o seu nome vai propagar para distâncias cada vez maiores. Então, isso tem acontecido comigo. Hoje eu tenho uma carta de clientes muito importante, que não está só aqui na cidade. Igual você falou, meu nome é citado em Palmas, meu nome é citado em Imperatriz, pelo respeito como eu lido com eles. E acaba que o resultado é positivo, né? Então, é natural. Não é de um dia para o outro. Isso é da vida. Mas eu posso dizer com muito orgulho que eu completei 20 anos de formado e hoje eu não tenho nenhum processo médico na minha vida profissional. Então, isso, eu tento ser um pouquinho, o pessoal chama de cri-cri, né? Metódico, para poder aprender, perfeccionista. Mas eu acho que o grande feito meu a relação médico-paciente minha humanizar é muito boa. Eu gosto de conversar, eu gosto de sentir o que o paciente tem de queixa. Às vezes ele vem só para conversar, né? Então isso faz parte. Diretor técnico, em suma, quais são as atividades? São 2 atividades diferentes, a direção clínica e o RT, né, que é responsável técnico. A direção clínica, ela acaba sendo uma voz do corpo clínico médico. Então eu vou tanto captar médicos para trabalhar aqui conosco, mas também ver quais são as dificuldades que eles passam para exercer a profissão no nível o mais alto possível. Então, hoje, dentro do Sinai, o que a gente tem falado em qualidade. Então, eu trago o profissional para cá, de diversas especialidades, e tento trazer para ele todas as possibilidades para ele poder exercer na melhor qualidade possível. Então, essa é a parte clínica. E vou dar ouvidos para ele a todos os problemas e demandas, mas ao mesmo tempo vou coordenar tudo isso por causa do RT. O responsável técnico, ele é o responsável pela gerência hospitalar, não administrativa, mas pela gerência médica hospitalar. Então, se o exame que é realizado aqui dentro é realizado dentro dos critérios de ética, de moralidade, os protocolos, se eles são seguidos ou não, se os pacientes por acaso são expostos de alguma forma ou não. Então, isso é um conjunto. Eu não trabalho sozinho. Eu sou uma parte dessa administração. E que aqui é chefiada pela Cíntia, que é a diretora administrativa, então está acima do meu nome. E acima de nós temos ainda um CEO, porque isso é uma rede de serviços hospitalares e de produtos que não estão só em Araguaína. Então, em Araguaína, Brasília, Rondônia, Redenção. Então, são, se eu não me engano, 7 serviços hoje que estão sendo prestados em cidades diferentes. Aqui, em convênios particulares ou só convênios? Convênios particulares e alguns convênios com o sistema público. Então, nós fazemos aqui cirurgias ortopédicas
conveniadas ao SUS no estado. Fazemos alguns mutirões de cirurgia geral em convênio com o município, com a administração municipal. Então tem uma porta aberta, tanto para particular, convênios e também para SUS em algumas situações. Nós tentamos abranger a maior possibilidade de atendimento e de especialidades dentro desse serviço. E o doutor também faz cirurgias, né? Eu sou cirurgião geral e cirurgião torácico, então você deve ter visto lá conversando que a minha formação eu fiz cirurgia geral primeiro e depois fiz mais 2 anos de cirurgia torácica. Então eu opero cirurgias pélvicas, como por exemplo esterectomia para as mulheres que querem retirar o útero, né? Eu opero... É o períneo? Não, o períneo não. O períneo são as cirurgias ginecológicas vias baixas, eu não faço. Eu faço cirurgias pélvicas que são intraabdominais. Então, por vídeo laparoscopia também. A gente faz quase tudo por vídeo aqui. Então, eu faço hérnias abdominais por vídeo, vesícula por vídeo, esterectomia, que é o útero, por vídeo, e faço as cirurgias de câncer de pulmão e outras cirurgias relacionadas à cirurgia torácica, quase todas por vídeo toracoscopia ou vídeo laparoscopia. São, o pessoal chama popularmente de cirurgias a laser, né? Cirurgias com pequenos cortes. Doutor, no cenário político atual, 2026, o doutor, mesmo que não tenha essa vontade, acho que a política está junto com a medicina, pretende sair como candidato? Ou... hoje eu vivo um momento profissional de crescimento, então assim, é muito difícil abandonar o meu serviço profissional para viver a política. Eu sou, de certa forma, até meio assediado por alguns colegas para poder tomar um posicionamento político, e óbvio que eu vou ter que tomar um posicionamento político. Mas, em primeiro lugar, vem hoje a minha condição privada como médico, né, e principalmente como diretor clínico do Hospital Sinai. Então, eu não posso fazer nada que venha me prejudicar, porque esse órgão aqui não é um órgão político, é um órgão privado. Agora, mesmo antes disso, participar do processo político é uma carga muito pesada para a família. Então, nas últimas 2 eleições, essa carga foi muito forte para minha esposa e para as minhas filhas. Então, eu tinha tomado uma decisão de não participar como candidato nessas próximas eleições. Mas nos bastidores ainda vai ter aquela... Não, sim, eu gosto de dar a minha opinião, né? Eu acho que se eu quero uma cidade melhor, se eu quero um estado melhor, eu tenho que participar ativamente. Então eu vou continuar fazendo as minhas críticas construtivas, claro, mas eu vou continuar fazendo, e aquele político que quer gerar política com responsabilidade e com aquilo que me cabe, porque eu sou um homem de direita, eu sou um homem conservador, eu sou um homem de família, então eu não vou contrário a isso. Eu respeito, né? Respeito completamente aquela pessoa que é de esquerda e que tem pensamentos adversos ou diferentes do meu. A vida é feita disso. Eu respeito completamente. Não faço discriminação pelas decisões de cada um, mas eu tenho que dar a minha opinião. Então, quando o político me procura, o político realmente hoje com mandato, ou sem mandato, que me procura, eu converso. E alguns conversam. Todo dia quase algum político me liga para poder discutir alguma coisa, ou conversar, ou perguntar a minha opinião, ou me pedir uma avaliação de um paciente, ou perguntar se eu não posso atender de alguma outra forma o paciente, se não posso fazer uma caridade de alguma forma. Então eu sempre estou envolvido com a política, não tem como ficar fora. Então, chegando aqui no seu escritório, a primeira coisa que a pessoa entra na porta da pessoa, você é da direita ou da esquerda, é isso? Não, com certeza não. Já imaginou, né? Não olho posição política dentro da medicina, não olho credo, não olho raça, não olho sexo, não, isso aí de forma alguma. Eu olho o paciente primeiro como ser humano e depois vem a patologia dele, como é que eu posso resolver essa patologia, essa doença que ele tem, da melhor forma, com o menor sofrimento. É isso que eu faço. Que bom, doutor. Profissionalismo acima de tudo, né? Exatamente. Concordo. Eu também sou da direita, também concordo no seu ponto de vista também. Considerações finais, doutor. Primeiro eu agradeço pelo esse privilégio. Eu que agradeço. Já tem mais de 4 ou 5 meses essa expectativa de fazer essa entrevista com o doutor, se encontra na rua.
mas sempre os imprevistos em questões do seu tempo, né? Sim. Que graças a Deus que o seu tempo é bem aproveitado, né? E gostaria de fazer as considerações finais. Bem, não, eu fico à disposição da população, tanto de Araguaína quanto toda a macro-região aqui nossa, e quando precisar de mim pode contar comigo, independente de posicionamento político ou da medicina. Às vezes que é só conversar, bater um papo. Eu sou um praticante de esporte também, então eu faço natação, faço ciclismo, jogo basquete, corro nas corridas de rua aqui de Araguaína e fora daqui. Então esse ano eu fui para São Silvestre correr. Dá tempo, a gente tem que administrar tudo isso. E faço exercício com as minhas filhas, né? Toda terça e quinta eu faço exercício com as minhas filhas, que eu acho que faz parte desse processo de elo. Mas podem contar comigo como pessoa, independente do tempo curto. Eu acho que a gente tem que ter prioridades na vida. E a prioridade máxima é o ser humano e Deus. Então, mamãe sempre tá reclamando do meu corpinho, disse aquilo que eu não emagreço. Mas é uma questão de prioridade. Não, é prioridade. Olha, no ano passado, ano de 2024, eu estava 12 quilos mais pesado do que eu estou hoje. E eu assumi um compromisso. Olha, uma coisa que eu preciso é assumir um compromisso com a minha saúde. Então foi um ano de muita luta nesse ano passado, 2025, e está sendo 2026. Então vamos continuar. Se eu estivesse, já que falou assim da sua modalidade, ia encerrar, mas eu acho interessante. É a primeira vez que era São Silvestre? Foi a primeira vez, foi uma experiência maravilhosa, foi a 100ª São Silvestre. Caminhei um pouco, não corri ela toda, então, e é uma experiência cultural a corrida de São Silvestre, é um negócio bem interessante. Mas em questão de provas, as nossas provas aqui, elas não ficam para trás, não é esse o problema. Lá é porque é uma experiência mesmo, é uma coisa que uma tradição. O mundo inteiro vem para São Silvestre. Não são só os brasileiros que vão para São Silvestre. Então é um negócio bem interessante. Mas esse ano eu quero um desafio maior. Esse ano eu estou em treinamento para poder concluir um Ironman, que é um desafio bem grande. O teatro, né? Teatro, como é? O Ironman você faz uma parte de natação no mar, uma parte de ciclismo e mais uma parte de corrida. Então, vai conseguir. Vamos lá. Com certeza. Doutor Hugo, eu agradeço, tá bom? Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.